Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora que você está assistindo, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de centrais. O nosso caderno hoje é o caderno 45. Foi aquele caderno especial que eu fiz para vocês, caderno especial Código de Normas, só de centrais. Só aqui tem quase 200 artigos. Então essa aula vai ser uma aula um pouco mais, imagino que seja um pouco mais extensa, tá? E aí, então, gente, vai ser uma aula um pouco mais intensa esse caderno aqui. Só esse caderno tem 45 páginas. Eu quero que vocês leiam esse caderno, estudem esse caderno, utilize as técnicas que estão aqui, porque a gente faz o fichamento. Eu faço fichamento por blocos, por centrais. Depois a gente faz os flash memos, ou seja, perguntas e respostas para você é, ser submetido novamente àquelas interrogações do que você leu antes. Depois tem os exercícios com gabarito comentado. Isso é muito importante para a sua memorização. Nós usamos aqui várias estratégias de memorização, várias estratégias, né, da neuropsicologia para você memorizar, para você conseguir assimilar, conectar as informações. Tá? Por isso que a gente vai e volta muitas vezes, e aqui na minha fala também muitas vezes eu vou e volto. Aqui o ideal é sempre você acelerar a minha voz. Eu vou falar um pouco mais devagar, mas você acelera na hora de assistir, tá bom? E aí você consegue ganhar tempo também, tá? E assimila, com certeza assimila bem. Você pode botar aí 1.25, 1.5. Eu não consigo assistir nenhum vídeo que seja pelo menos com 1.5, né? Porque a gente precisa de velocidade, né? Na nosso estudo agora. O estudo é muito direcionado, ok? Então vamos lá. Gente, vocês vão ver aqui, que já faço um quadro aqui no início, nós dividimos isso aqui em 8 blocos, tá? Então nosso estudo aqui ficou dividido em 8 blocos, nós devemos levar aí mais de uma hora, porque nós vamos levar na faixa de quase uns 10 minutos por bloco. Mas ou até menos, de repente uma hora a gente consegue fechar. Mas nós vamos ver aqui todos os temas relacionados às centrais. Então são 8 blocos diferentes. Primeiro eu começo falando das normas gerais, tá? Das centrais, de uma maneira geral. Depois eu falo do SERP. Já falei em outras aulas que o SERP é como se fosse um polvo. Pensa no SERP, né? O SERP é o Serviço Eletrônico de Registros Públicos. Então tudo que é registro público está se concentrando cada vez mais no SERP. E ele tem os tentáculos. Os tentáculos são os operadores nacionais. Então, tem o Operador Nacional dos Imóveis, Operador Nacional do RCPJ, RTDPJ, o Operador Nacional do RCPN. Tá? E esses operadores nacionais estão linkados aonde? No SERP. Tá? E quem é o agente regulador desse povo? Ou seja, quem é que controla esse povo aqui? Agente regulador é o CNJ. Então guarda isso porque é uma figurinha, né, que a gente tenta fazer para memorização. Pensa no povo, tá ali. Ah, professor, então esse povo estão todas as centrais? Não. É porque essa central, a SERP, é para as centrais de registros públicos. Mas você vai ter a atividade da SEMPROT, que é o quê? O protesto. Então, registros públicos. A gente pode separar, gente, pedagogicamente, atividade notarial registral é uma só, mas cada um tem a sua competência. Lembra disso? Nós tivemos aula já de competência e mostrando em cada atividade a competência material e a competência territorial. A competência material é aquela competência da matéria. E da matéria hoje, a gente pode dividir em 3 grandes campos hoje, tá? 3 grandes campos. A matéria ligada a protestos, então lavratura e registro de protestos, é o tabelionato de protesto. O notas, que é a formalização jurídica da vontade das partes, tá? E o registro, tá? Então, competências, né? Competências, lavratura e registro de protesto, formalização jurídica da vontade das partes, notas e registros, tá? Então, aqui há uma conexão muito grande entre o notas e o RI, por quê? O RI não, os registros, por quê? Porque o Notas ele produz muitos títulos, todos os títulos produzidos pelo Notas, uma boa parte deles tem ingresso em cada uma das atividades registrais. Mas você tem que separar na tua cabeça. A atividade notarial registral, ela é dividida em 3 grandes grupos.
Quais são os grupos? Claro que o grupo de registro é muito maior, né? Por isso que tem um CERP. O CERP é um povo, né? É um povo. Um povo que tem o, o Operador Nacional de Registro de Imóveis, o Operador Nacional do RTDPJ e o Operador Nacional do RCPN. São tudo registros. Depois você vai para o Notas. O Notas tem a SENSEC, tá? E quando você vai para o protesto, você tem a CEPROT. Então guarda isso, CEPROT, SENSEC e CERP. O CERP, então, o quê? Os operadores nacionais de cada registrador, tá? De cada atividade registral. Por quê, gente? A gente está falando aqui de competências materiais. Então, conforme a competência material, você tem uma central distinta. Só que é o seguinte, ela é distinta, mas tem todo um trabalho, ou seja, há um trabalho de interoperabilidade. A gente vai mostrar aqui. Então, todas elas interligam, por mais que elas tenham as suas gestões. Vê que na própria SERP, você tem o operador nacional de cada registro. Então, o RCPJ tem o operador nacional dele, tem toda a atividade lá dentro do RCPJ. É uma central, um módulo dentro do SERP. É uma central dentro do SERP. O RCPN é uma central dentro do específica para o registro civil. O RTDPJ, específica para o RTDPJ. O registro de imóveis, específica para o registro de imóveis. Dentro do Operador Nacional de Registro de Imóveis, tem lá os módulos dele específicos. Dentro da central do RCPN, tem os módulos dele específicos, porque cada módulo tem uma função, uma atividade. São módulos dentro. Tá? Então perceba, vai espraiando, vai descendo. Começa SERP, do SERP os operadores nacionais. Os operadores dentro das centrais dos operadores nacionais tem o quê? Tem os módulos. Na SENSEC, mesma coisa, tem a SENSEC. E dentro da SENSEC vai também espraiando. SEMPROT. SEMPROT os módulos funcionam todos dentro, assim, não tem módulos específicos, porque é muito coeso. A atividade, ela o POP dela é procedimental continuado. Então, não são. Quando você olha lá para a SENSEC, por exemplo, você tem lá o módulo CEP, né? Você tem um módulo CEP, que é o quê? Uma central de escrituras e procurações, específica para isso. Mas você tem lá a SESD, que é uma central de escritura, de separação, divórcio e inventário. Por quê? Porque tem uma especificidade, são escrituras específicas, então tem um módulo só para eles, entendeu? Ah, tem lá o registro central de testamentos online. Então tem uma central, ou seja, um módulo dentro da central só para testamentos. Percebeu? Então essas divisões são feitas conforme a necessidade da atividade. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E a gente vai olhar cada um deles aqui. Não precisem se assustar. Ah, professor, não consegui entender nada do que o senhor falou até agora. Estou preparando só o terreno, na tua mente, para a gente entrar em cada um deles. Calma. Então tá aqui, ó. O SERP tá aqui, ó. O SERP e seus operadores. Ó, o Operador Nacional de Registro de Imóveis, o Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais, o Operador Nacional do Registro de Título, Documentos e Pessoas Jurídicas. Aí beleza, aqui é o SERP, tá? Dentro do SERP você vai ter lá o Operador Nacional e você vai ter, por exemplo, a Central CRC. São módulos já dentro, que é controlado pelo operador nacional, mas são módulos dentro do RCPN. São centrais dentro do RCPN. Central dentro de uma central. Sistema RTDPJ, Central RTDPJ Brasil. Tá? Então vai ter aqui, a gente vai falar de cada um deles. SEMPROT. A SEMPROT é mais simples. Ela é uma só, não tem módulos. Não existem módulos específicos, né? Porque todos os atos são praticados diretamente nela, né? SEMPROT, a central de protesto, é tudo. É apontamento de título, é anuência, certidão, é tudo nela, tá? Não tem módulos separados para fazer cada coisa. A SENSEC tem vários módulos. Nem deu para botar, não tem nem espaço para botar aqui. Né? O e-notariado é uma central, um módulo dentro do tabelionato de notas, então dessa atividade.
Registro de imóveis, está aqui, ó, ele está aqui em cima, mas eu trouxe ele aqui para baixo, por quê? Porque ele precisa de um tratamento diferenciado. Por que ele tem? Ah, professor, mas por que tem blocos diferentes? Porque precisa de um tratamento diferenciado. Existe muita informação para ele. Por isso que eu separei por bloco e separei conforme, para tu ver, o próprio ordenamento jurídico separa, porque tem muita informação para ele. Ó, a CSEC está aqui e embaixo está o e-notariado. Veja, aqui vai falar dos operadores, porque aqui em cima fala só dos operadores, mas aí tem aqui a parte especial que vai falar de cada um deles. Ó, esse aqui vai falar só do RCPN, esse aqui é só do RTDPJ, esse aqui embaixo só do registro de imóveis. Perceberam? Legal? Vê que o protesto aqui é pequenininho, ó. Tem 6 artigos só do protesto. O protesto é o mais simples aqui. Né? O protesto é o menor sofrimento aqui vai ser o protesto, mas também, provavelmente, é o que vai cair menos questão. Né? Agora você vê aqui, quer dizer, tem uns aqui, tem uns artigos, tem muito artigo, né, falando sobre ele, né? Por exemplo, aqui só o registro de imóvel, que pega aqui a parte de baixo aqui, matrícula e tal. Aqui tem 20 e poucos artigos. Esse daqui, nossa, né, o e-notariado, gente. Olha o e-notariado aqui, vai do 284 ao 320, bem dizer, 319. São quase 40 artigos só do e-notariado, beleza? Tá, vamos lá. Então, sim, são probabilidades maiores de cair. É isso que a gente vai bater aqui. Vamos lá. Bom, e aí eu trago então um quadro visual. Aí eu já começo, porque assim, a gente vai e volta. Falamos lá, agora vamos falar aqui de novo. Ó, vamos pegar por especialidade agora. Aqui eu dividi por bloco. Aqui agora eu estou fazendo um quadro por especialidade. Ó, para mostrar para vocês que cada especialidade ela vai ter o quê? Suas centrais, tá? Elas vão em vários momentos interligar, vai ter interoperabilidade. A gente vai ver aqui, por exemplo, a lista de serviços eletrônicos confiáveis. Essa lista são o quê? São atos praticados, são serviços praticados por uma atividade onde teve lá a assinatura digital já validada e que pode servir para outras centrais, a utilização em outras centrais, entendeu? Então, as outras centrais já podem pegar essa validação que foi feita, já está disponível, ela tem acesso a essa lista e aí aquela assinatura já está validada por um ato já praticado dentro daquela central. Então, essa aí é chamada o quê? Interoperabilidade. Se caiu uma questão falando isso, que uma central pode usar assinatura validada em outra central. O que, que é isso? Interoperabilidade das centrais, ok? Bom, então tá, Central Nacional aqui. Então vamos para as centrais nacionais. Então, RCPN, qual é a central nacional da RCPN? CRC, Central de Registro Civil, tá? Central de Registro Civil. Quando a gente vai para a Central Nacional do RTDPJ, tem uma Central Nacional do RTDPJ que unifica os dois registros. Veja que RTDPJ são dois registros, que é o RTD e o RCPJ, tá? E elas duas estão unidas numa central só. Então, o titular, que é o registrador de um, é o registrador do outro, tá? E é uma central só a nível nacional, ok? Quando a gente fala da Central Nacional do Notas, quais são as centrais nacionais do Notas? A Sensec e o e-notariado. E o e-notariado, tratado aqui, ó, tanto que ele é tratado em capítulos separados lá, em capítulos separados e artigos separados no Código de Normas, já para dar um indicativo para a gente, como se funcionasse duas centrais interconectadas, mas são duas centrais do Notas, com funções específicas, tá? Você vai ver que o e-notariado está muito ligado ao quê? A toda realização de atos. Você vai ver que o Sensec é uma central de alimentação, você vai alimentar. E o e-notariado é uma central de produção de atos, tá? Uma central de produção de atos. Ali você vai produzir atos. Ali você vai ter videoconferência, você vai ter assinatura eletrônica, você vai ter matrícula nacional eletrônica, matrícula notarial eletrônica. Então, por quê? Porque ali vai ser uma central voltada para quê? Voltada para realização prática de atos. E a Sensec? A Sensec, em regra, é o que? Uma central de. Um depositário, né? Uma central de consultas, uma central que você tem que alimentar conforme o ato é praticado. Então você usa o notariado, pratica o ato. Depois você vai na Sensec e alimenta as informações lá. Então, eu quero saber sobre testamento. Você vai na central, consulta central, tá? Você vai lá fazer consulta direto na central. Quero saber sobre escrituras, procurações.
vai lá na central. Então, assim, é um sistema que é alimentado a nível nacional para manter como se fosse um repositório, como se fosse um depósito, né, de informações, ou seja, o que está no acervo da serventia está na central, na SENSEC, tá? Beleza? Legal? E aí a SEMPROT? A SEMPROT é a central do protesto, uma central muito simples, muito mais simples do que as demais. E aqui a S-REI e a SAEC são centrais do registro de imóveis, tá? Essa aqui é a central de serviço eletrônico de imóveis, né? É a central de registro eletrônico de imóveis, ou seja, também a parte operacional do registro de imóveis, e tem a SAEC, que é a central de consultas, é a central de acesso dos usuários para consultas aos atos praticados, tá bom? Aqui é a central de atendimento eletrônico de consultas. E aí, quem são os operadores? Quem é que controla essas centrais aqui? Você vai ter que guardar. Por quê? Primeiro a gente tem a especialidade. Então, se cai lá na questão lá, quais centrais abaixo estão ligadas à atividade do protesto? Semprote. Quais centrais abaixo estão interligadas, são oriundas específicas da atividade de notas? Você já sabe que é SENSEC ou e-notariado. Qual das centrais abaixo listadas é do registro de imóveis? Você já sabe que é a S-REI e a SAEC, ok? Então, assim, você vai vendo, né? CRC, SCPN, Central RTDPJ, essa daí tá na cara, né? O nome já está dizendo, tá? Mas agora, quem são os operadores? Quem são os operadores de cada uma delas? No RCPN é o operador nacional mesmo. Quando fala em registro, são operadores nacionais. Registro, quem controla a central a nível nacional, faz o controle dela, a gestão dela, é, é a, é a gestão, né? A gestão da central, e aí não só a gestão, mas também a normatização, regulação, fiscalização, porque por mais que elas estejam submetidas à fiscalização do CNJ, que é o agente regulador geral, é, elas têm autonomia para fazer a gestão e regulação é, nas suas esferas de competência. Então, para cada uma dessas centrais tem uma gestão, tem um gestor que vai fazer o controle das centrais. Então, para os registros, são chamados operadores nacionais. E é ON, Operador Nacional, SCPN. Operador Nacional, SCPJ. Operador Nacional, não é RI, é R, né? ONR. Então, por quê? É ONR. Porque como os outros já estão diferenciados, aqueles aí só pode ser o registro de imóveis, né? Então, ONR é o Operador Nacional do Registro de Imóveis. Então, são os operadores. Ah, professor, e como é que fica os demais que não são registros? SEMPROT é uma assembleia dos tabeliães. Então, a Assembleia Geral dos Tabeliães é que faz o quê? É que faz essa gestão. Pode ser, né, também aí a gente tem a SEMPROT nacional, que acaba também com poderes da Assembleia fazendo esse controle. Mas você tem aí, normativamente falando, que é a Assembleia dos Tabeliães. Então, se cair lá, quem é o órgão, porque é um órgão, a Assembleia, né? Qual é o órgão que faz o controle e gestão da SEMPROT? Assembleia dos Tabeliães, ok? É isso que você tem que colocar. Legal? Tabelião de protesto. Agora, e notas? É a CNB, tá? É a CNB. Beleza? Legal? CNB nacional, né? Ok? E aí você tem as bases legais aqui, ok? Os artigos. E quais são as funções chaves de cada uma delas? Eu botei aqui, peguei algumas palavras-chave importantes. E depois a gente vai botar aqui as particularidades de cada uma. E os serviços prestados, tá? Isso aqui é meio que como fosse um resuminho. Não vou bater muito aqui porque a gente vai ver isso passo a passo lá embaixo. Então, funções chaves: buscas, certidões, interoperabilidade, recebimento eletrônico e repositórios. Gente, sempre que tiver repositório, você já sabe que é o RTDPJ. Ele fala muito de repositório. Toda a legislação fala. Ele não fala isso. A gente lembra que a gente busca aqui padrão.
Aqui é padrão. A gente está fazendo comparação, a gente está fazendo um estudo uníssono, não sei se seria uníssono, mas um estudo único envolvendo todas as especialidades. E a gente busca o quê? Padrão. E o que diferencia, para você memorizar. Toda vez que fala repositório, já vai na cabeça. SCPJ, RTDPJ, tá? RTDPJ. Por quê? Porque em toda normativa, falando da central da RTDPJ, ele fala muito em repositório, tá? Muito em repositório. Principalmente porque, inclusive, a RTDPJ, toda operação, a operação do RTDPJ, obrigatoriamente é pela central. Não pode ter atos que não seja pela central. Não existe, nem por e-mail, não pode. Não existe possibilidade prática de atos que não seja pela central. Ah, professor, e aí? Se a pessoa for lá fisicamente no RTDPJ para fazer, na hora já é desmaterializado todo o requerimento, toda a requisição direto para a central. Então não tem jeito. Chegou lá o pedido, porque o RTDPJ, ele na verdade tem a obrigatoriedade legal, né, de praticar os atos imediatamente. Você procurou o RTDPJ, ele já faz a análise já imediatamente, não tem prazo, 15 dias, 20 dias, 5 dias, 10 dias, não. É imediato. A norma diz isso. E aí o que acontece? Quando a pessoa procura a RTDPJ, ela já faz o quê? Já é feita a desmaterialização daquilo que ela está levando fisicamente. Então, se não vier direto pela central, se chegar no balcão, ele já vai para a central. É tudo feito pela central. Ah, mas aí aquele RTDPJ não é competente para a prática daquele ato. Ele então manda a pessoa ir lá para o RTDPJ da outra comarca? Não, não manda. Uma coisa que tem ali também é o seguinte, é um intercâmbio obrigatório. Todos os RTDPJ têm que receber apresentação de títulos que não seja da competência dele, mesmo não sendo da competência dele, ele desmaterializa e envia para o competente. Olha só que interessante, né, gente? Olha que interessante. Ele recebe o título, ele desmaterializa, bota o requerimento, bota tudo ali, pum, manda para, já entrega para a pessoa o quê? O link de acesso para acompanhamento da central, do processamento do registro, e a pessoa vai acompanhando já no RTDPJ competente. Ah, tem nota devolutiva, já é direto o RTDPJ competente para a pessoa, porque ela está acompanhando ali com o link de acesso. Perceberam? Então, uma interoperabilidade e um dever de colaboração. Então, o que tem ali é o quê? Tipo, tá aqui, intercâmbio obrigatório. Um intercâmbio obrigatório, mas a gente vê aí que está baseado na solidariedade. E no aumento do acesso, tá? Um aumento do acesso ao RTDPJ. Por quê? Porque a pessoa não fica com a peteca. Não, vai aqui, não é aqui não, é competente lá, não vai para lá, não vai para ali, vai para lá, não sei o quê, vai aqui. Não, ele pode procurar qualquer RTDPJ em qualquer lugar do país, mesmo não sendo o competente para a prática do ato dele. Por quê? Porque o RTDPJ de lá vai encaminhar para o RTDPJ competente para praticar o ato. E ele já vai fazer o acompanhamento todo virtual pela central. Ok? Tranquilo? Beleza? Então guarda isso, os repositórios, quando toda vez falar RTDPJ, repositórios. Guarda essa particularidade do RTDPJ aqui, que é o intercâmbio obrigatório. Hoje a gente vê muito isso também no SCPN, né? Então, por exemplo, eu quero fazer reconhecimento de paternidade. Eu não preciso ir no cartório, que é o competente para fazer o registro do reconhecimento de paternidade no registro de nascimento. Não preciso, eu posso procurar qualquer um. E aí o RCPN vai o quê? Fazer o encaminhamento através de um módulo também, que é o e-protocolo, mas pela central deles, a central CRC, tá? Vai fazer, então, ali está ali o e-protocolo, vai fazer através desse daqui, ó, e-protocolo, comunicação com a outra serventia, tá? Vai comunicar a outra serventia, passar a documentação e a outra serventia vai praticar os atos necessários. Legal? Beleza? Então, assim, gente, bastante coisa aqui interessante, bastante novidade. A gente vai falar a questão do Notas com a videoconferência obrigatória.
os atos praticados aqui, né, no e-notariado. A gente vai descendo aqui e vai falando agora, tá bom? As consultas gratuitas, uma coisa aqui que tanto o Proteste quanto o RCPN tem, é a consulta gratuita aqui, ó, consulta gratuita. Perceba que essa consulta gratuita é para acessibilidade ao cidadão. Ele consulta e vê se tem protesto. Isso de qualquer pessoa, tá? Essa consulta gratuita não é só dele. Ele pode verificar se tem protesto de outras pessoas. Vai lá, bota o CPF. Só que tem a rastreabilidade. Por quê? Porque ele tem que estar cadastrado, ele tem que se cadastrar. Vai ter rastreabilidade? Vai. Isso é porque a necessidade hoje de você respeitar a LGPD. Rastreabilidade. Rastreabilidade. Controle de acesso à informação. Tá? Controle de acesso à informação. Ok? E aí vai indo. Tá? Vamos pegar aqui, vamos entrar em cada um dos módulos. Primeiro aqui, então, primeiro bloco, ele vai falar, então, de normas gerais e padrões técnicos, tá? Na tecnologia da informação, tá? TI, de TI. E aqui a gente sabe que a gente tem um provimento 7.4. Não sei se eu coloquei ele aqui pra gente. Ah, tá aqui, ó, o provimento 7.4, tá? Que são os padrões mínimos obrigatórios de tecnologia da informação que nós temos que ter no cartório. Estrutura para, inclusive, poder rodar essas centrais de atendimento virtual. Então, o movimento começou pelo provimento 7.4, se fortaleceu pós-pandemia com a criação das centrais. Vê que o CERP foi em 2022, né, a coisa foi crescendo. É que a gente tinha antigamente aqui, e ainda tem em alguns lugares, ainda está funcionando, mas até realmente extinguir, porque quando as centrais estiverem todas elas com interoperabilidade, não vai se utilizar mais uma lote digital. Vai utilizar o quê? Utilizar as plataformas principais, as plataformas digitais. Bom, gente, então, e aqui a gente tem a obrigatoriedade da recepção de documentos eletrônicos, tá? Pelas serventias, né, com segurança de autoria e integridade. É o PDF-A, tá? Então, documentos natos digitais, PDF-A com assinatura qualificada ou avançada. Eu mandei lá para vocês depois, dá uma olhada aqui em uma das não sei se foi no simulado, eu mandei lá um anexo também só explicando qual é a diferença entre assinatura simples, qualificada e avançada, tá bom? Com exemplos e tal, ficou bem legal. Digitalização, aí aqui o 208, então, traz a obrigatoriedade de recepção de documentos eletrônicos. O 207 traz os canais oficiais de comunicação digital entre serventio e judiciário. Quais são os canais oficiais de comunicação digital entre serventia e judiciário? Estava se utilizando aqui, né, o sistema Hermes. Esse está com prazo para acabar, provisoriamente aqui, ó. Mas as plataformas SERP, SENSEC e SEMPROT, perceba aqui, ó, estão as três. Lembra? Ó, três. SERP, registros públicos. SENSEC, notários, tabeliões de notas. E SEMPROT, tabeliões de protesto. Então, os canais oficiais serão esses. Esses serão os canais oficiais. E esse sistema Hermes, por malote digital, ele é provisório, com prazo, com data para acabar, tá bom? Vai ficar sendo utilizada as centrais, tá? As centrais SERP, SENSEC e SEMPROT, ok? Então, aí tem o 208, que fala da obrigatoriedade de recebimento dos documentos eletrônicos, né? Documentos nato digitais, PDF-A com assinatura qualificada e avançada, digitalização válida conforme o decreto 10.278. Você tem aí a questão da digitalização. O que é a digitalização? É a desmaterialização. Você pegar um documento material físico e desmaterializar, transformar ele em documento virtual. E se precisar materializar, você materializar o material, tirar do virtual e trazer para o físico quando houver necessidade, quando precisar. Perceba, ele vai lá no virtual e ele volta. Tudo com fé pública, tá? Com fé pública, utilizando as chaves de segurança e usando os sistemas, as centrais de segurança para realizar essas atividades. Observância das regras específicas por especialidade, tá? E o registrador pode exigir o original físico se tiver dúvida quanto à integridade do documento digitalizado. Você tem que digitalizar um documento, virtualizar ele. Se há dúvida da documentação ou se ele foi recebido eletronicamente e você tem dúvida da originalidade dele, você pode
você pode pedir o documento físico para tirar as dúvidas necessárias, tá bom? Então, a SERP, guarda isso. Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, Plataforma Nacional, sempre registros públicos, aí você tem mais a SENSEC, você tem mais a SEMPROD. Documento nato digital, criado em meio eletrônico e assinado digitalmente, a PDF-A, mais assinatura qualificada ou avançada. Documento digitalizado, conversão do documento físico para o digital. Plataforma de comunicação, interoperabilidade, né? E comunicação com o judiciário, SERP, SENSEC, SEMPROD. O Hermes é só provisoriamente, está com data para acabar. Assinatura qualificada baseada em certificado digital do ICP Brasil. Então, ICP Brasil é assinatura qualificada e também assinatura avançada, que é a autenticável, vinculada ao signatário com controle exclusivo e integridade garantida. Por exemplo, você tem lá o gov.br, né, no nível mais alto, que é o nível ouro, né, ouro prata, não é isso? E aí ela é, então, considerada como assinatura avançada. Então, aqui tem estratégias aqui para memorização e tudo mais. Aqui tem um quadro, então, a gente já começa aqui o bloco 2, tá? Então, aqui começa o fichamento do bloco 2. A gente passou pelo bloco 1, a gente falando da estrutura, a regra geral, e aqui agora nós vamos falar de cada uma delas. Primeiro aqui a SERP, tá? Então, primeiro a SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos e Estrutura dos Operadores Nacionais. Ele vai aqui do 221 ao 228, tá? Nós temos aqui, então, o 211 trazendo a criação do SERP, obrigatoriedade de integração de todos os registros públicos ao SERP. Então, todos os registradores têm que estar obrigatoriamente integrados ao SERP, tá? Não existe exceção. Princípios que regem o SERP: aplicação dos princípios da administração pública como um todo, então o LIMP está lá e mais outros mais da administração pública, mais os serviços notariais, todos os princípios dos serviços notariais. Vedação: o que é proibido no SERP, tá, gente? O que é proibido no SERP? A criação de centrais descentralizadas, estaduais ou regionais. E aí você guarda que isso é para o SERP. Por exemplo, SEMPROT não tem essa vedação. A SEMPROT não tem essa vedação. Pelo contrário, há a possibilidade de criação das centrais estaduais regionalizadas. Havia no início, não sei se isso vai mudar, mas o SERP aqui já proibiu. Então guarda isso, o SERP não aceita a criação de centrais descentralizadas. Então não pode ter central regional, que é a central estadual e regional, não pode ter, ok? Guarda isso. Plataformas oficiais únicas, tá? Então, as plataformas que são autorizadas, tá? A SAEC, né, de imóveis, que é de acesso a consultas, né, registro de imóveis, CRC, que é do RCPN, e RCPJ, ou seja, são 3. Então a SERP vai ter 3 ali. E aí vai separar por operadores também nacionais, tá? Então é o RI, o RTD, RTD-PJ e o RCPN. Guarda isso. Registro de imóveis, RCPN, RTD-PJ. Os 3 registros, ok? Cada uma com a sua plataforma oficiais, tá? Obrigatoriedade de integração à central da especialidade. Então, cada delegatário tem que estar o quê? Ele vai ter que estar integrado à central da especialidade dele. Então, o registrador de títulos e documentos, o registrador de pessoas, registrador civil de pessoas jurídicas, tem que estar integrado, todos eles vão ter que estar integrados à central RTD-PJ. Todos os registradores civis de pessoas naturais vão ter que estar integrados à central do RCPN, que é CRC, Central de Registro Civil. Todos vão ter que estar lá. E todos os registros de imóveis, registradores de imóveis, também vão ter que estar na central de imóveis. Aqui também tem que botar aqui S-REI. Deixa eu botar aqui S-REI. E SAEC, tá? Que é Serviço de Registro Eletrônico de Imóvel, tá bom? Então, obrigatoriedade de todos eles. E aí, ainda o SERP vai baixar o quê? Instruções técnicas de normalizações. Então, instruções técnicas de normalização são regras técnicas definidas pelo operador nacional do SERP, o ONSERP,
Ele vai, então, trazer instruções técnicas de normalização para o quê? Para que todos possam seguir as regras. Então, é assim, gente. O SERP está aqui. Lembra que eu falei? O polvo? O polvo está aqui. Ele tem 3 tentáculos. Para lá, um para lá e outro para frente. 3 tentáculos. Ok? Os tentáculos quais são? As atividades de registro. RTDPJ, RCPN, registro de imóveis. Ele tem um operador nacional dele. Então, ele é o operador nacional e cada um desses daqui tem os seus operadores nacionais. Cada central da especialidade tem o seu operador nacional. E acima deles tem um órgão regulador. Quem é o órgão regulador? É o CNJ, tá? E a gente vai ver aqui como é que é dividido isso também, tá bom? Estrutura dos operadores nacionais. Então, olha lá, tá ali, ó. ONSERP, que é o operador nacional do SERP, coordenação e supervisão geral dos operadores. E tem embaixo o operador nacional do registro de imóveis, o operador nacional do registro civil das pessoas naturais e o operador nacional do RTDPJ. Legal? Beleza? Quem é que coordena esses operadores todos e faz supervisão de todos eles? O ONSERP, o operador nacional do SERP. Legal? Beleza? Gestão e regulação sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. Quem é o agente regulador de tudo isso? Agente regulador, o CNJ, tá? Faz a gestão e regulação. Atuação através do estatuto próprio homologado, auditado e fiscalizado. Custeio, né? Como é que é custeado essas centrais? Como é que ela é custeada? Uma coisa que é interessante, que você tem que guardar para a prova e vai cair isso lá. Se pode haver custo para o usuário desses sistemas, dessas centrais eletrônicas. Não pode, tá, gente? Não pode. Não pode ter custo para o usuário. Isso vai ser o quê? Rateado, vai ser custeado pelas próprias centrais, tá? Pelos próprios integrantes das centrais, os registradores. Os registradores. Então, aqui, ó, você tem aqui os FICs setoriais, que são o quê? Os fundos de custeio do ONSERP, do RCPN, do RTDPJ e do registro de imóveis. Tá? Então, ó, percentual sobre arrecadação de emolumentos. Eles vão lá ter uma definição, isso é feito administrativamente, mas não pode ter custo para os usuários. Tá? Não pode. Então, conforme a arrecadação de cada um, claro que isso aí vai ser percentual e proporcional ao tamanho de cada serventia, é que vai fazer o custeio dessas centrais, tá bom? São os fundos de custeio. Então, palavra-chave para fixação desse módulo aqui, do SERP. Sistema Nacional Único de Registro Eletrônico para todos os registradores, tá? ONSERP é o coordenador, é o gestor, tá? Ele padroniza normas e ele emite instruções normativas, ok? Abaixo dele, então, abaixo do ONSERP, vai ter o quê? O ONSERP é o polvo, né? ONSERP, P de polvo. Aí vem o RCPN, o RTDPJ e o RI, que está abaixo, tá? Que é o quê? Coordenado e gerido lá pelo ONSERP, tá bom? O ONSERP ele pode baixar o quê? Instruções técnicas de normalização, né? São regras técnicas obrigatórias que todos vão ter que seguir. Custeio, como é que é feito? É subvencionado pelos próprios delegatários. Não pode ter custo para o usuário. O usuário não pode ter custo nesses sistemas. Não pode cobrar taxas fora a tabela de custas do serviço que ele está recebendo. Ah, eu quero a certidão. Vai de graça? Não, vai pagar a certidão. A menos que tenha previsão legal, vai pagar a certidão conforme tabela. Da mesma forma que você estivesse indo buscar na serventia. Então, não vai ter custo adicional pela utilização das plataformas, ok? Beleza? Essa que é a regra. API. A API é o quê? A integração técnica obrigatória com as centrais. Então, essas centrais elas estão o quê? Integradas e interligadas. Isso vai funcionar de forma automática. O API é isso. É uma buscas automáticas dentro do próprio sistema, tá? Então, por exemplo, você vai solicitar uma certidão no registro de imóveis lá no Rio de Janeiro. Não importa onde está o imóvel localizado. Você entrou na central, solicitou a informação, ela vai chegar até você. Por quê? Porque ela está
numa central nacional, fazendo busca no Brasil todo, entendeu? Alerta para a prova. O que você tem que guardar aqui? É vedada a existência de centrais estaduais e regionais. Guarda isso, gente. Isso aqui, então, eu botei aqui uns pontinhos para a gente não esquecer para a prova. Não pode ter centrais estaduais e regionais. Perceba, SERP não é SEMPROT, que a SEMPROT pode ter, tá? Então é SERP. 2. É proibida a cobrança direta aos usuários por uso das centrais. Isso é em todos. Então isso aqui é um padrão, tá? Guarde que é um padrão para todas as centrais. A proibição é padrão. Todo custeio é realizado de forma indireta pelos delegatários com regras específicas em processo administrativo. Padrão, para todos, tá? Então, guarda isso aí, é padrão para todos, não pode ter custeio, não pode ter custas para o usuário pela utilização do sistema, tá? Os serviços, ele vai pagar a taxa normal conforme está na tabela, beleza? E aqui no SERP é vedada ter a existência de centrais regionais ou estaduais, ok? SERP foi. Vamos agora aqui para o bloco 3. O bloco 3 nós vamos falar do RCPN, tá? Beleza? Então, é o CRC, Central de Registro Civil, tá? Central de Registro Civil, ok? Central de Informações e Infraestrutura Digital. Nós temos aqui, então, a Central de Registro Civil. Sistema Nacional Interligado com foco em buscas, certidões, interoperabilidade, dados estatísticos, tudo isso é tirado da Central de Registro Civil, tá bom? Tá lá 229 em diante do Código de Normas. Então, tema central, a definição da SRC, o que é SRC? É um Sistema Nacional Interligado de todos os registradores civis, com foco em quê? Busca, certidão, interoperabilidade e dados estatísticos. Você pode pegar hoje uma certidão de nascimento no Rio de Janeiro de alguém que é lá do Ceará, tá? Beleza? O registro civil lá no Rio de Janeiro vai fazer isso. Vai conseguir te entregar a certidão, tá? Que você vai poder pedir lá diretamente. Organização e manutenção. O operador nacional do RCPN é também o operador do CRC. Guarda isso. Quem é o operador do CRC? É o mesmo operador do operador nacional do RCPN, tá? Da ON-CRPN, tá? ON-RCPN. Funcionalidade do CRC, da Central de Registro Civil. Quais são os módulos que tem? Quais são as funcionalidades? Você tem o CRC Buscas, você tem o CRC Certidões, você tem o CRC Comunicações, fazer comunicações, tá, gente? Porque você tem as comunicações internas, você tem as comunicações para os outros cartórios, tá? Então, a pessoa casou aqui, tem que comunicar lá o cartório onde ela nasceu. Então, vai entrar a comunicação lá. Tem o e-protocolo, para quê? Fazer também troca de informações dentro do RCPN. Mas ver que comunicações ela é específica, é um módulo específico para as comunicações que tem que entrar lá, as notações de comunicações tem que entrar, por exemplo, nos registros. Tem o CRC interoperabilidade. Então, são módulos dentro do CRC. Aqui, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente tem que guardar o que é. São os módulos que existem e assim vai cair na prova, tá? Porque vai cobrar na prova o que está na norma geral, na norma nacional. Ah, como é que opera lá, professor, e tal? Isso aí não é, tenho certeza que não será objeto de prova. Você tem que entender aqui como é que, quais são as funcionalidades que tem e para que ele serve, tá bom? Adesão obrigatória. Todas as serventias da CPN no Brasil devem se integrar à CRC. Todos, tá? Prazo para disponibilização dos dados. 1 dia útil após a lavratura ou alteração do ato. Você fez uma alteração no ato, você fez a lavratura, você tem que fazer o quê? Alimentar a central. Porque aqui, gente, aqui é a alimentação. Você vê que os atos aqui é diferente, por exemplo, quando você olha lá para o e-notariado, o ato é praticado direto virtualmente, né? E depois ele tem que ser colocado, disponibilizado na Sensec. Mas você vê aqui prazo para disponibilização dos dados é 1 dia útil após a lavratura ou alteração do ato, tá bom? Dados retroativos. Como é que está sendo feito? Porque desde quando foi criado, né? Imagina, há muitos anos atrás, você não tinha. Como é que está a atualização? Você tentar hoje uma certidão de nascimento lá de 1900 e bolinha. Como é que você faz? Será que já está alimentado no CRC? Provavelmente não. Porque envio progressivo de registro antigo de até 6 meses para cada 5 anos. Então, de 6 em 6 meses, tem que alimentar pelo menos 5 anos. Mais 6 meses, mais 5 anos. Mais 6 meses, mais 5 anos. Até você deixar a serventia totalmente virtual.
o virtual espelhar o que está no físico, físico e virtual, haver aí um espelhamento, tá bom? Comunicações legais, obrigatoriedade de uso da SRC dos artigos 106 e 107 da Lei de Registros Públicos, ou seja, as comunicações legais, comunicação para justiça eleitoral, para o INSS, são as comunicações que você tem que fazer obrigatórias diariamente dentro do RCPN, tá bom? Segurança, autenticação e gratuidade. Regras daqui dentro do RCPN ainda, tá, gente? Sistema de autenticação. Você tem lá com dados biográficos e biométricos. Então, você tem um módulo que é o IDRC, que ele tem o quê? Ele tem ali, faz a autenticação dos dados das pessoas que participam efetivamente nos atos, tá? E tem também um sistema de infraestrutura de chaves públicas dentro do próprio RCPN, que é chamado ICP-RC. Então, é uma infraestrutura de chaves públicas específica do RCPN, tá? Específica do RCPN, ok? Tem também a lista de serviços eletrônicos confiáveis, ou seja, do RCPN. É a LSEC do RCPN. Você vai ver que tem outras atividades, outras especialidades também tem. E o que é essa LSEC aqui? É uma lista de serviços eletrônicos confiáveis, ou seja, foram serviços prestados, serviços executados, serviços praticados no RCPN e as pessoas que praticaram tiveram suas assinaturas validadas e essas assinaturas validadas podem ser utilizadas pelas outras especialidades que têm acesso a essa lista, tá? Então, assim, já é uma validação confiável, já está feita, já está pronta e pode ser utilizada para a prática de outros atos por outras especialidades. Ok? Guarda isso, que é o que você precisa guardar. São muitos detalhezinhos. Eu sei que para quem não é da atividade, isso aqui deve estar sendo uma tortura guardar isso aqui. Não é fácil. É uma tortura. Mas para quem está na prática do dia a dia, isso aqui, né, é como mexer no mouse, né? Aquela coisa que você está fazendo no dia a dia. Mas para quem não é da área, imagino que é. Então você tem que ir guardando. É por isso que eu monto os quadrinhos, monto tudo, você guardando as palavras-chave e tal. Guarda que essa lista aqui é o quê? O que é essa lista? Essa lista foi pessoa que me procurou como registrador civil, praticou o ato aqui, veio registrar o filho, veio casar, registro de óbito, alguma coisa que foi feita aqui, e aí, de alguma forma, foi feito serviço eletrônico e tudo mais, e ela teve que fazer uma assinatura de repente utilizou aqui a infraestrutura de chaves públicas do RCPN, e aí eu tenho aqui, então, uma lista de assinaturas já validadas virtualmente, que podem ser utilizadas em outros atos, em outra atividade. Então, quando for feita uma busca nessa lista, veja que é uma lista de serviço. Né? Se você vai em algum outro prestador de serviço, você vai lá e o outro prestador de serviço lá, ele faz a busca, já vê que você já praticou o ato em algum lugar, a tua assinatura já foi validada, pode ser utilizada. Tá? Vem dizer isso aqui, tá bom? Formatos exigidos: PDF-A, XML, assinatura digital ICP Brasil, tipo A3 e hash e rastreamento. O que é o hash? O hash, gente, é a identificação, é um código para todo documento digital, vai ter um código hash. O que é esse código hash aqui? É como se ele fosse a digital daquele documento. Nós não temos uma digital que nos identifica? O hash é como se fosse a digital de um documento. Ele é o que? Um código alfanumérico, um código alfanumérico que individualiza aquele documento. Ou seja, nenhum outro documento vai ser igual àquele, porque o código hash é diferente, tá? Então é como se fosse nossa digital. A nossa digital nos identifica. O código hash é uma digital eletrônica de um conteúdo em um documento digital, tá? Legal? Não sei se eu consegui aí, estou fazendo aqui uma analogia para tentar fazer você explicar o que é esse código hash. Você vê, por exemplo, você faz uma consulta da indisponibilidade, da CENIB. Você tem que colocar o código hash na escritura que você fez aquela consulta. Ou seja, você consultou e não apareceu nada. Lá tem um código hash. Então você tem que pegar esse código hash e colocar na escritura. Para quê?
para você amarrar aquilo ali de que realmente foi feito, comprovar que foi feito. Ele tem uma digital, a digital é a identificação dele, tá? Não se confunde com outra consulta. Se você mudar uma vírgula, qualquer documento lá, uma vírgula nesse documento, o código hash já muda. Então, assim, efetivamente, para cada código hash é um conteúdo específico. É isso que ele garante, tá bom? Então, a remuneração dos cartórios envolvidos nas certidões eletrônicas vai ser feita, salvo gratuidade legal, vai ser feita normalmente, vai ser conforme tabela, tá? Hipossuficiente já pode ser declarada pelo próprio usuário sempre. Vai ser tanto no físico quanto no virtual. Você vai emitir a certidão gratuitamente, caso seja feita a declaração de hipossuficiência da pessoa, tá bom? Funcionamento prático da SRC, solicitação em serventia diversa pode ser feita, você solicita lá em serventia diversa, com repasse dos emolumentos. Os emolumentos vão ser repassados normalmente para o cartório de origem, que vai enviar os documentos. Mandados judiciais, o envio via módulo eletrônico, pela CRC, tá? Então, vai utilizar lá o Operador Nacional, RCPN, para envio de mandados judiciais, tá bom? Certidões eletrônicas deve conter o hash, né, para cada certidão um hash, QR Code, e ficar disponível por 30 dias na CRC. Comunicação de erro do oficial, não pode usar e-protocolo, tá? Requer pedido direto lá, tá lá no artigo 231, tá bom? Outros destaques relevantes, módulo de correção online, ou seja, as correções pelas corregedorias e pela CNJ, já que tem essa interoperabilidade, essa possibilidade de utilizar a central para fazer correções virtuais. Tá? Pode ser feita correção virtual utilizando a central. Se por acaso um dia for extinta o Operador Nacional RCPN, a base de dados será transferida para onde? Para o CNJ. Porque o CNJ é o regulador, lembra? O agente regulador de tudo isso é o CNJ. O agente regulador do ONSERP é o CNJ. O ONSERP é o regulador dos operadores nacionais das especialidades. Legal? Então é assim, CNJ, ONSERP e aqui aqui tem vários. Tá? ON-RCPN, ON-RTDPJ e ON-ONR. Legal? Palavras-chave para fixação, tá aí, ó, Central de Informações de Registro Civil, então CRC, Central de Informações de Registro Civil, Central de Registro Civil, IDRC, Sistema de Autenticação, Biometria mais dados biográficos, tá? Então esse aqui é um módulo de identificação no RCPN, tá? É um sistema de autenticação, biometria com dados biográficos, tá? Então, é um modo de identificação, bem dizer, né? O ICP-RC, que é a assinatura eletrônica avançada, que não é qualificada, tá? Ela é avançada, não vinculada à ICP Brasil. A ICP Brasil, ela é o quê? Qualificada. Aqui é a avançada, que pode ser utilizada, inclusive, nas outras atividades, tá? A lista de serviços digitais aceitos com fé pública. Então, essa lista de serviços eletrônicos, tá? Confiáveis, lista de serviços eletrônicos confiáveis, são o quê? Assinaturas já validadas e que devem ser aceitas com fé pública pelas outras atividades, no sistema de interoperabilidade, tá? O e-protocolo é a comunicação entre serventias do Registro Civil pelo CRC, tá? E gratuidade declarada pelo interessado diretamente quando previsto em lei. São palavras-chave aqui para você fixar. Então, o bloco 3 foi, nós vamos para o bloco 4 agora. Falei que isso aqui seria são 8 blocos, né, gente? Falei que ia ser bem pesadinho isso aqui, ia dar uma quantidade grande de tempo. E aqui, como está tudo num caderno só, não dá para a gente dividir a videoaula, né? Tem que ir direto. Então, aqui agora a gente tem o quê? A central da RTDPJ. Central da RTDPJ, quais são as características que a gente tem que guardar aqui? Ela é mantida, né, pelo operador nacional, vinculada aqui ao SERP, ao ONSERP, tá? Que regula.
E nós temos aqui que a adesão dela é obrigatória, igual eu falei para todos, é um padrão único. Todos os oficiais da RTD e RCPJ devem se integrar. Atividade da central, intercâmbio eletrônico, tá? Recepção e envio de títulos, emissão de certidões, formação de repositórios, tá? Recepção física com digitalização. Guardar isso aqui, gente, tudo, RCPJ, tudo é feito eletronicamente. Tudo. Tudo. Ah, é recepção física? Não, tudo eletronicamente. Aqui a prática é feita eletronicamente. E eu posso procurar qualquer RCPJ, independente dele ser competente ou não, porque ele vai desmaterialização do meu pedido, do meu requerimento, com a desmaterialização do documento e enviar para o RTDPJ competente, tá? Aqui, ó, como eu botei, exclusividade do uso da central. Todas as comunicações devem ocorrer exclusivamente pela central, por ela. Não pode ter e-mail, carta, não. Tudo pela central. Fica tudo armazenado lá, tá? Rastreabilidade, controle de informação, segurança jurídica, tudo na central. Funcionalidades obrigatórias e segurança. Repositórios registrais, tema, tá? O que é esses repositórios registrais eletrônicos? São mantidos pelas serventias, devem observar normas do CNJ e normas do CONARC e das corregedorias, tá? CONARC aqui é Coordenadoria Nacional de Arquivologia, não é isso? É o Conselho Nacional, né? Agora esqueci aqui exatamente a nomenclatura de arquivos, tá? Conselho Nacional de Arquivos, Coordenadoria de Arquivos. Mas, assim, são regras de arquivologia, como é que você deve arquivar determinado documento, tá? Então, guarda isso. Esse repositório registral eletrônico aqui é o armazenamento de documentação, principalmente aqui para atender o livro F, do RTDPJ. O livro F é aqueles registros facultativos, que é para mera conservação, tá? As pessoas estão levando esse documento lá para ficarem conservados, para que eles fiquem lá protegidos. E aí você tem que utilizar o quê? Deve ser utilizado as normas do CNJ, né, do Conselho, eu não lembro aqui, agora não está vindo a palavra, Conselho Nacional de Arquivos e das Corregedorias Estaduais, tá bom? Padrão de digitalização, observância obrigatória dos requisitos técnicos conforme CONARC também. Reprodução permanente, tá? Reprodução permanente. É uma reprodução que você faz, mas que não vai se perder. Proteção de dados, expressa exigência de respeito à LGPD, privacidade e sigilo de todas as operações eletrônicas. Então, proteção de dados para todo esse sistema de segurança aqui e de armazenamento, de repositório, tá? Você vai ter que se preocupar muito e olhar aqui o que é efetivamente dados sensíveis, tá? E cuidar para isso, tá? Expressa exigência de respeito à LGPD, tem que respeitar a privacidade e sigilo, tá bom? De todas as operações. A lista de serviços eletrônicos confiáveis, que a gente já falou lá atrás sobre isso aqui, tá? É a LSEC. A LSEC, ela tem na RCPN, ela tem na RCPJ, ela tem em outras centrais, tá bom? Então, essa lista pode ser utilizada? O que é essa lista? Define serviços de assinatura confiáveis aceitos. Qual a assinatura que eu posso aceitar aqui? Eu posso aceitar o ICP Brasil, eu posso aceitar o LSEC lá do RCPN, eu posso aceitar o GovBR nível prata e ouro, eu posso aceitar o módulo de identificação feita no RCPN, né, que é o IDRC. Eu posso aceitar o e-notariado, que é a assinatura eletrônica lá na central do e-notariado. Perceba aí que quais são as assinaturas confiáveis para eu aceitar eletronicamente na prática do meu ato no RTDPJ. Então, aqui estão todas as assinaturas que podem ser aceitas, tá? Beleza? Interoperabilidade. A LSEC, a RTDPJ, pode adotar o sistema ID-RC e também e serviço do RCPN. Tá? Então, interoperabilidade. Você está interconectando os sistemas. Ok? Regulação por instruções técnicas de normalização. A lista será mantida e alterada via instruções técnicas de normalização do ON RTDPJ. Beleza? Então, aqui, as instruções técnicas, que é produzida por quem?
Pelo SERP. Instruções técnicas é produzida pelo SERP. Lembra do SERP, o povo? Ele está em cima, tá bom? E é ela que vai fazer a gestão dessa lista aí, essa lista de instruções normativas, instruções técnicas de normalização. Serviços com títulos em papel. Ah, eu vou fazer um serviço, mas os títulos todos estão em papel. Qual é a determinação? Desmaterialização, tá? Desmaterialização. Olha lá. Beleza? Então, artigo 256 e os parágrafos. Título em papel é recepcionado, protocolado, digitalizado e inserido na central. Acabou. Chegou em papel, tem que virtualizar ele, tem que desmaterializar ele. Para você praticar o ato, ou mesmo que não seja para você praticar o ato, você vai enviar para o outro RCPN competente para a prática do ato. Tá bom? É ele que vai praticar. E você vai dar na mão da pessoa já o quê? O recibo da entrega da documentação, vai devolver os documentos e vai dar para ela o quê? Um link de acesso para ela acompanhar. Tá? Interessado preenche requerimento com dados e comarca de destino, olha aí a comarca de destino. Devolve-se o documento físico com recibo, link da central para acompanhamento. O cartório destinatário analisa, informa exigências, emolumentos e entrega digital para download. Percebeu? Tudo feito pela central. Obrigatoriedade da central, tá? Palavra-chave para fixação aqui, tá? O RCPJ é o único canal eletrônico nacional, ou seja, tudo tem que ser feito por lá. O operador nacional é o responsável pela central, o ON, RTDPJ, é ali vinculado ou subordinado ali a ONSERP. A LSEC é a lista de assinaturas confiáveis no RTD. Qual é a lista? Você vai lá, você vai pegar a ICP, você vai pegar a LSEC lá do RCPN, você vai pegar o ID-RC do RCPN, você vai pegar ali o .gov até, né? O .gov, só que é prata e ouro. Quer ver aqui, ó, aqui, ó, a LSEC, ó, a LSEC aqui, ó, .gov BR, só que é nível prata e ouro. E você também vai pegar o e-notariado. Então guarda isso, tá? Quais são as listas, né? Quais são as listas confiáveis? Aqui, ó, LSEC do RCPJ. Quais são as listas de assinaturas confiáveis no RTD RCPJ? Vamos lá de novo. Vamos de novo lá. Do zero, o ICP Brasil, né, que é qualificado. O LSEC da do RCPN. .gov, gov.br, gov.br, prata e ouro, o ID-RC, que é a identificação da RCPN, e o e-notariado, tá? O e-notariado. Legal? Beleza? São assinaturas eletrônicas já de outras atividades que podem ser utilizadas aqui, tá? São confiáveis para ser utilizada aqui na prática dos atos dentro da central RTDPJ. Legal? A desmaterialização. O que é desmaterialização? É digitalização de documento físico com inserção segura no sistema. Digitaliza, coloca no sistema. Isso é desmaterialização. Lá na frente pode ser materializado? Pode ser materializado. Ele está seguro virtualmente e preciso dele fisicamente, eu peço então ao RTD para materializar esse documento. Interoperabilidade. O RTDPJ pode aceitar autenticações do ID-RC e do e-notariado. Tá vendo aqui as autenticações? Tá? Porque aqui, além da assinatura, eles também fazem além de assinaturas digitais, eles também fazem o quê? A identificação, tá? Autenticação, ok? Alerta para a prova, obrigatoriedade do uso exclusivo da RTDPJ, tá? Vedado qualquer canal alternativo, ou seja, não pode ter. Delegatário responde por toda a guarda e conservação dos documentos físicos e digitais, ok? Tranquilo? Vamos agora então para o bloco 5. Tá chegando. Estamos no 5. Falta 5, 6, 7, 8. Falta mais 4. Tabelionato de protesto. Esse aqui é facinho, esse aqui é rápido. Esse aqui a gente vai falar em menos de 10 minutos, tá? O que é a SEMPROT, gente? É a Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos tabeliães de protesto. Então ele está separado. É uma central separada do SERP, das centrais de registros. Aqui tem a central de registro. Aqui tem a SEMPROT e aqui tem a SENSEC, tá? Beleza?
Então, são centrais diferentes, ok? A SERP cuida dos registradores. Então, cada registrador é um operador nacional, tá? Eles têm as centrais da especialidade. Cada especialidade tem a sua central, ok? E seus módulos. Bom, CEMPROT, Central Obrigatória para Prestação de Serviços Eletrônicos do Estabelecimento de Protesto. Ok, adesão obrigatória? Sim, todos eles adesão obrigatória. A administração da CEMPROT pode ser feita por entidade representativa nacional da categoria, pode ser a CEMPROT nacional, mas também pela Assembleia dos Tabeliães de Protesto. Ok? Funcionalidades obrigatórias da CEMPROT. Gente, tudo. Acesso a protestos válidos em todo o país, consulta gratuita para existência de protesto. Então, eu quero saber se tem protesto. Gratuito. Eu preciso de uma certidão. Aí tem que pagar. A certidão é paga, porque há previsão legal da certidão emitida. Então, ele pode solicitar, ele vai lá e vê que tem um protesto, mas quais são as informações mais profundas do protesto? Qual é o objeto do protesto? Quem foi o apresentante? Quem é o credor? Aí ele vai buscar tudo. O valor, algumas coisas já aparece lá, mas ele quer uma busca profunda, certidão. E outra coisa, a informação que ele tem na central, ela não tem valor de certidão, não tem a fé pública que é dada pela certidão. Tá? Por quê? Porque ele está acessando só a central, está sendo rastreado, tudo mais, tem a rastreabilidade, mas ele só vê se tem ou não protesto. Por exemplo, até o credor mesmo, na hora de vender a mercadoria dele, ele pode fazer a consulta lá na central de protesto gratuitamente, não pagar nada. Ele vai saber de onde é, como é que é e tal, informações profundas? Não, ele vai conseguir visualizar o quê? Só se aquele CPF tem protesto nele, qual é o valor, qual é a comarca, qual é o local, qual é o cartório. E aí eu preciso de certidão. Ainda pela central mesmo, você já solicita a certidão, que ela vai aparecer lá, o cartório na ponta, e o cartório na ponta, então, vai emitir a certidão, depois de ser realizada o recolhimento dos emolumentos. Legal? Então, consulta gratuita, informação complementar dispensa de certidão. Então, pode ter informações complementares que pode ser dada sem certidão ainda. Isso aqui também eletronicamente, diante de um determinado custo. Agora, se quiser certidão, tem que solicitar a certidão com as informações completas. Fornecimento de instrumento de protesto por meio eletrônico. Então, quem hoje aponta título para protesto, ele já recebe o quê? A lavratura do protesto, o traslado do protesto, o instrumento de protesto de maneira eletrônica também, com assinatura digital, direitinho, vai lá, consegue conferir, tudo certinho, tá? A recepção da anuência eletrônica para cancelamento. Essa pessoa que apontou o título eletronicamente, quando o devedor for lá e pagar, ela já vai lá no próprio site e já coloca lá a geração da carta de anuência, informando, é só um cliquezinho, gente, vai lá e vai marcar, ó, quer gerar a carta de anuência? Sim. Ela clicou lá com a senha dela, ela já está autorizando o cartório a fazer o cancelamento daquele protesto. Por quê? Porque a dívida foi paga. Tá? Então ela vai lá e já dá a carta de anuência para o cancelamento. Pedido de recepção de cancelamento eletrônico também. Eu também quero fazer já o cancelamento por aqui. Além de dar a carta de anuência, a pessoa quer solicitar o cancelamento direto virtualmente. Pode. Recepção de títulos eletrônicos. Eu quero enviar título para protesto. Seja particular, seja empresa, seja órgãos públicos, pode usar direto a central, já manda direto para a central por arquivo, já cai no cartório, o cartório já operacionaliza tudo. Legal? Beleza? Bom, recepção de títulos e expedição de certidões eletrônicas. Tudo feito eletronicamente, tá bom? Dados disponibilizados na informação complementar. Então, aí tem um nome, né? Nome, CPF, endereço, telefone do devedor, dados do título, tá? Então, aqui tem aqui informações a mais que podem ser fornecidas, tá? Aqui sempre tomando cuidado com a questão da LGPD, quem está pedindo. Então, tem um controle, tá? Essa informação ela é mitigada, tem um controle aqui que deve ser feito. Esses dados não subsistem à certidão formal. Então, numa certidão comum, formal, elas não são informadas, né? Telefone, dado do devedor, as informações pessoais mais sensíveis não é informado, tá ok? Segurança, responsabilidade e fiscalização. Envio de dados, tá? Não gera cobrança gera direito à cobrança de emolumentos. Então, envio de dados à central, quem envia títulos
não não é gerada emolumento, não gera cobrança, tá bom? Beleza? E também, quem alimenta a plataforma, os tabeliães que alimentam a plataforma, também não tem direito a nenhum tipo de emolumento, tá? Que é o que está falando aqui, ó. Não gera, não, eu estou alimentando a plataforma, eu estou botando lá na plataforma informação de um protesto, eu estou colocando lá informação de de um título protestado, eu estou disponibilizando um valor de um cancelamento. Isso não gera direito de cobrança de emolumento. Então, toda a informação que o tabelião de protesto ele coloca na central, na Semprot, não vai gerar emolumento, só se o ato for praticado. Então, diariamente eu vou lá e coloco, por exemplo, faço lá, envio lá para a Semprot o edital. Esse edital não vai me dar, ou seja, o envio do edital para a Semprot, convocando as pessoas para comparecerem para o pagamento, fazer o pagamento de dívidas, né, de títulos apontados, não vai gerar para o tabelião nenhum tipo, para o devedor, nenhum tipo de custo e para o tabelião nenhum tipo de benefício para a cobrança de emolumentos. Tá bom? A responsabilidade, né? A omissão é de responsabilidade do tabelião, então deixou de fazer informação, deixou de prestar informação na central, na Semprot, que é diária. Diariamente você tem que informar títulos cancelados, títulos protestados, anuências que foram geradas, as cartas de anuências, autorizações de cancelamento, as desistências, tudo isso tem que ser informado na central. Ou seja, a gente operacionaliza toda a atividade durante o dia e no final do dia ou no outro dia de manhã cedo, quando termina de fazer, né, todas as atividades de protesto, informar tudo que tem que informar, a gente já alimenta o arquivo na central para ficar atualizado. Tem que ser diariamente. Toda atividade do dia anterior, no outro dia de manhã, a gente já está inserindo na Semprot, ok? Beleza? Porque aí qualquer um pode consultar. Um protesto que foi realizado hoje, por exemplo, amanhã de manhã, na verdade ele será realizado amanhã de manhã, né? Porque ele é com data, né, do dia anterior, porque você precisa da conciliação bancária, já protestou, já envia para a central. E aí a pessoa já tem acesso lá de que existe o protesto em nome de determinada pessoa vinculada a um determinado título. Beleza? Então, a autogestão online, auditoria interna com relatório, notificação preventiva aos que descumprirem prazo. A corregedoria, ela vai também fiscalizar isso, faz fiscalização em cima da utilização adequada e inadequada do que tem que fazer, tá? Convênios com terceiros, permitido por meio de termos com cláusulas claras de responsabilidade e taxas administrativas, né? Isso aí tem que estar olhando e verificando o tempo todo. Então, vimos aqui. Agora, quais são as palavras-chave aqui para fixação? Vê que isso aqui é bem rapidinho, em 10 minutos a gente conseguiu matar. Central Nacional de Protesto, anuência eletrônica. O que é a anuência eletrônica? É a declaração de credor para cancelamento. Ou seja, a anuência eletrônica é uma declaração do credor autorizando o cancelamento. Ou seja, dando a carta de anuência de forma eletrônica. Tá? Consulta gratuita, verificação de existência de protesto pelo público, autogestão online, auditoria eletrônica feita pela própria categoria, e isso aí é feito pelos institutos, tá, gente? Instituto de protesto e pelos os operadores da Semprot. E aí, como eu falei, a Semprot ela pode ter a nível estadual também, né? A gestão nível estadual. Proibição de cobrança e envio de dados à central não gera custas. Alerta para a prova. O protesto eletrônico é um dos pilares da desjudicialização da cobrança de dívidas públicas e privadas. A anuência eletrônica passou a substituir o reconhecimento de firma. Porque quando a pessoa faz a anuência, porque como é que você faz um cancelamento no cartório de protesto? O título está protestado. Você tem que trazer o próprio título, onde foi certificado o protesto, e apresentar no cartório para que seja feito o cancelamento, o processo de cancelamento. Ou então, você tem que, se você não detém o título, digamos que o credor perdeu o título, alguma coisa aconteceu e ele não entregou o próprio título à pessoa, ele pode fazer uma carta de anuência. O que é carta de anuência? Uma autorização dizendo para o cartório, como se fosse um ofício, né, uma carta, ó, vai lá e apresenta ao cartório. Aí eu declaro para os devidos fins que autorizo o cancelamento do título tal. Eu sou o credor tal, que apresentei o título, aí qualifico o título. E eu não tenho nada contra o cancelamento, autorizo o cancelamento, dou a minha anuência ao cancelamento, porque a dívida já foi paga. Assina. Nesse caso, quem garante que essa assinatura realmente é desse credor? Então ele tem que fazer o quê?
reconhecimento de firma. Tem que vir com a firma reconhecida para a gente ter a garantia de que, efetivamente, quem assinou, quem declarou, quem anuiu e quem assinou, tá? São as mesmas pessoas, tá bom? Para não ter falsificação e ter segurança jurídica. Com a assinatura eletrônica, com a anuência eletrônica, já não precisa mais disso. Então, não haveria necessidade de reconhecimento de firma, porque a assinatura eletrônica substitui, a anuência eletrônica substitui, tá bom? Por que a anuência eletrônica substitui? Porque para acessar a plataforma, a Semprot tem que ser com o quê? Com assinaturas avançadas e qualificadas, né? Geralmente é o ICP Brasil lá, mas pode também utilizar o Gov, Prata, Ouro. Então, aquelas mesmos módulos de assinatura, né, pela interoperabilidade, vão sendo aceitas pelas centrais, tá? A pessoa vai entrando com aquelas certificações eletrônicas que ela tem. A responsabilização disciplinar por ausência de integração é um tema recorrente na jurisprudência. Então, assim, o tabelião pode ser responsabilizado. Vamos agora para a SENSEC. SENSEC também tem aqui vários módulos, né? É o bloco 6, tabelionato de notas, Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. E aqui nós temos módulos, né, dentro da SENSEC, que é a outra central. Então, assim, ó, SERP, Central dos Registros Públicos, SEMPROT, Central dos Tabeliões de Protesto, SEISEC, Central dos Tabeliões de Nota, tá bom? Sistema mantido pelo Colégio Notarial do Brasil, tá? Sistema mantido pelo Colégio Notarial do Brasil, a Confederação Nacional Federal. Finalidade: interligar serventias notariais, permitir tráfego de dados, fornecer a digitalização e criar bases de dados nacionais, tá? Então aqui a gente tem a instituição e objetivos da SENSEC. Instituição, tá? Instituição é um sistema mantido pela CNB, não, pelo CNB, pelo Colégio Notarial do Brasil, né? Finalidade é interligar serventias notariais, tá? Então notas, só notas. Permitir o tráfego de informações de dados, interligação entre elas, interoperabilidade entre elas. Fomentar a digitalização e criar bases de dados nacionais, ou seja, fortalecer bases de dados nacionais. SENSEC foi uma das primeiras criadas, né? Módulos operacionais da SENSEC. E aí nós temos 4 módulos aqui. Isso dentro dessa central, dentro da Central Nacional de Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, tá? Então, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, guarda isso, tá bom? Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, guarda isso, porque essa é a central e dentro dela tem os módulos. Aí os módulos você vai guardar um a um, tá? Porque cada módulo tem uma função dentro dessa central, ok? Essa central é a central do tabelionato de notas. E para cada ato, ou para cada grupo de atos, existe um módulo específico dentro da SENSEC, ok? Então nós temos primeiro o RCTO. O que é o RCTO? É o Registro Central de Testamentos Online. Então ali todos os testamentos são informados, tá? São registrados. Registro Central de Testamentos Online. Todos os testamentos registrados estão alimentados nesse módulo, tá? São registrados nesse módulo. Ah, professor, todos que nós conhecemos? Não, quando a gente olha para os testamentos, nós temos 3 testamentos ordinários, 3 testamentos especiais. Os 3 ordinários, qual que tem ingresso ou que passa pelo tabelião? Ou quais que passa pelo tabelião? O público e o cerrado. Então, tanto o público quanto o cerrado vai ter informação dele lá. O cerrado vai estar lá efetivamente? Não. O público vai estar? Sim. O cerrado vai estar o quê? A aprovação dele. Então, vai ter a informação da existência dele lá, tá? Beleza? E o particular? O particular não entra, tá? Então, é público, cerrado e particular. Ok? E os extraordinários, os especiais, vão entrar aqui? Não, não vão entrar aqui. Por quê? Porque eles são especiais e geralmente são ligados a militares, né? É o marítimo, é o militar e é o aeronáutico. São ligados a, geralmente, como são especiais, ligados a risco de vida, né? São especiais porque eles podem ser feitos e realizados
em momentos de perigo de vida, ou possibilidade de perigo de vida, ou possibilidade dessa pessoa não voltar à Terra. Porque se ela volta à Terra e ela tem acesso à estrutura dos cartórios, ela vai fazer o testamento ordinário. O ordinário, não o especial. Tanto que o especial ele é precário. Ele é precário. Se a pessoa não morrer lá e ela voltar, conseguir voltar, ele vai ter um prazo de validade aí para cumprimento. 3 meses. Se não morrer dentro de 3 meses, acabou. Tá bom? Ele caduca. Beleza? Tranquilo? Legal? Bom, e aí a gente continua aqui. Então, o testamento. Depois, o SESD. O SESD é o que, gente? É a central de escrituras de separação, divórcio e inventário. Então, é central, veja que são centrais operacionais dentro, tá, da SENSEC. Tá? Dentro da SENSEC. Está aqui, ó. Dentro da SENSEC. Beleza? São módulos dentro da SENSEC. Então, Central de Escritura de Separação, Divórcio e Inventário. CEP, Central de Escrituras e Procurações. Ah, professor, mas não tem já a escritura aqui em cima? Essa daqui, a SESD, são escrituras especiais. Escritura de separação, divórcio e inventário. É só para isso, só para esse módulo. Específico para esse módulo. Agora, é uma escritura comum, uma escritura de compra e venda, doação. As demais escrituras vão entrar no CEP, no módulo CEP. Tá? E tem ali a CNIP, ou a CIP, né? O pessoal chama de CIP. CNCIP. CNCIP é Central Nacional de Sinal Público, tá bom? Central Nacional de Sinal Público. Todos os tabeliães de notas oficiais com atribuição notarial são obrigados a acessar e alimentar os dados de cada módulo. Cada módulo desse tem que ser alimentado, tá? Tem um prazo aí que é quinzenalmente, tem que ter alimentação, no mínimo, né? Envio quinzenal dos dados. Bom, regras específicas dos módulos. STO, envio quinzenal de dados sobre testamentos e revogações. Informação fornecida apenas com autorização legal ou judicial. As informações que estão nessa central, tá? Nesse registro, nessa central, ela só pode ser acessada com autorização, se a lei permitir, e a lei permite para quem? Para o próprio, né? Para o próprio testador. Ou se tiver determinação judicial. Tá? Ou, se não for pelo testador, com a apresentação da certidão de óbito, tá? Do óbito, ok? Então, por exemplo, tem regras de acessibilidade, de acesso à informação. A SESD, escritura com base na 11.441, envio quinzenal dos dados dos envios dos envolvidos e dos atos. Então, tem que alimentar quinzenalmente esse módulo da central da SENSEC, tá bom? Que é a SESD. CEP, que é a escritura pública, mesma coisa, inclui procurações e outras escrituras, exceto a SESD e a STTO. Envio quinzenal. Revogações devem ser comunicadas entre os notários, tá? Então, tem a comunicação, se alimenta e faz a comunicação entre os notários de revogação. E o sinal público, arquivamento dos sinais públicos, assinaturas e selos, para conferência entre serventias, tá bom? Então, ali, você tem ali o sinal público que é utilizado, então, para a verificação de assinaturas e de selos. Percebam, são módulos dentro da SENSEC. Legal? Fiscalização e acesso à SENSEC. Fiscalização direta, acesso integral pelo CNJ, Corregedoria Nacional, sistema registro e cumprimento dos prazos, acesso por certificado digital, todos os acessos exigem certificado digital, tem que ser por mesma coisa também a SEMPROT, o acesso à SEMPROT também por certificado digital. Órgãos autorizados, o Poder Judiciário tem acesso, o MP tem acesso, órgãos públicos têm acesso, tá? Com habilitação prévia, tá? Pelo Colégio Notarial do Brasil. Colégio Notarial do Brasil, tá? Beleza? E aqui as palavras-chave, então, né? Sigilo, né? Nós já guardamos. Qual é o alerta para a prova aqui, gente? Obrigatoriedade de alimentação dos dados pelos notários. Vê que é quinzenal, tá? Todos ali, guarda que é quinzenal. A SENSEC é quinzenal. Beleza? Diferente, por exemplo, da RTDPJ, que é automático. É no momento, é na hora. Falta de envio no prazo enseja comunicação ao CNJ com exposição da serventia omissa. Interligação e interoperabilidade da SENSEC
é base para o Sistema Notarial Nacional. Tá? Vê que vários órgãos públicos têm acesso a SENSEC. Bloco 7, então, nós vamos falar aqui agora, ver que ainda continua no Notas, né, uma central do Notas, o que é o sistema e-notariado e atos notariais eletrônicos, tá? Porque aí, o que acontece? Lá, aqueles módulos, módulos para você armazenar informação, você mandar informação. Aqui nós estamos no sistema e-notariado, que é um sistema de prática de atos eletrônicos, tá bom? Então, por exemplo, lá é só para fazer para manter dados de acesso, para as pessoas acessarem. Aqui não, aqui já é a prática direta dos atos eletrônicos, tá bom? Por essa central aqui. Então, o que é o e-notariado? É um sistema eletrônico oficial do estabelionato de notas do Brasil. O objetivo: praticar atos notariais em meio digital, com segurança, rastreabilidade e fé pública. Beleza? Manutenção, né? O Colégio Notarial do Brasil, o Conselho Federal, é que faz a manutenção, a gestão. Implementação obrigatória. Todos os tabeliães devem prestar os serviços por meio de plataforma, serviços eletrônicos. Hoje, todos feitos serviços eletrônicos. Vai ver que há uma necessidade muito grande de virtualização da prática dos atos notariais e registrais. Tá bom? O tabelião de notas hoje já não está mais aquele tabelião do balcão. Ele é um tabelião virtual. Ele está na frente do computador praticando atos aí direto. Ainda mais pela... É claro que aí, como é virtual, tem toda uma gestão diferenciada, mas ele tem aí um lastro de prática de atos muito maior do que ele tinha antes, de forma presencial. Porque de forma presencial ele tem que ser procurado. As barreiras dessa procura era muito maior. Ah, poxa, eu tenho um tabelião que é meu amigo, né, minha amiga, é lá, só que está lá em Vilhena, está lá em Ji-Paraná, está lá em Porto Velho, e eu queria que, de repente, ela fizesse essa escritura para mim. Eu tenho que ir lá. Não tem como a tabelião vir aqui. Por quê? Ela tem a liberdade para praticar atos, todos os atos, é, sem sem uma obrigatoriedade territorial, porque ela formaliza juridicamente a vontade das partes. Então, todos que forem procurar lá, ela vai estar lá pronta para prestar o serviço. Então, eu posso sair de qualquer lugar do país e ir até lá. Eu poderia sair daqui lá em Porto Velho, sair daqui em Vilhena, sair daqui em Ji-Paraná, em algum lugar que eu queira, de repente, praticar um ato, levar toda a documentação e praticar o ato lá na frente da tabelião. Posso. A tabelião pode praticar o ato? Pode. Ela não pode vir aqui, fazer o serviço aqui. Por quê? Porque a competência territorial, ela tem a serventia está localizada naquela célula, ela só pode praticar os atos lá, por mais que ele produza efeito em outros lugares. Ele pode produzir efeitos em qualquer lugar do Brasil, ele pode ter ingresso em qualquer registro do Brasil, mas ele tem que ser praticado no limite territorial da serventia dela. Então, lá na serventia, onde ela é responsável por atuar. A atuação dela é lá. Tá? Por mais que o ato ele possa ser praticado para ingresso em qualquer registro envolvendo imóveis em qualquer lugar do Brasil. Beleza? Isso, claro, dependendo dos atos agora, porque dependendo do ato que vai praticar, há uma necessidade de territorialidade. Mas vamos lá. Aí, o que acontece? Com agora, saindo do físico e indo para o virtual, eu não preciso ir lá procurar a minha amiga tabelião, o meu amigo tabelião. Eu, por aqui, de forma conectada, por videoconferência, eu vou até ele. Então, ele fala comigo de forma virtual. Ou seja, isso deu o quê? Quebrou barreiras de acessibilidade. Hoje, a acessibilidade aos atos notariais estão muito mais fáceis, muito mais fáceis de serem acessados. Por quê? Porque a tecnologia quebrou essa barreira física de você ir até o tabelião. Você vai até o tabelião hoje eletronicamente. Então, é possível. E por isso que, inclusive, o próprio ordenamento jurídico vai ter que organizar isso, né? Fazer uma organização um pouco maior e melhor, e já está fazendo, dos atos eletrônicos, para que haja um controle maior e não haja aí uma busca indiscriminada por prestação de serviços notariais no Brasil. Legal? Beleza? Vamos lá.
Então, todos os tabeliães devem prestar os serviços por meio da plataforma. Requisitos formais do ato notarial eletrônico, requisitos formais do ato notarial eletrônico, 286. Videoconferência notarial, obrigatório. Para quê? Captação de consentimento das partes. Por quê? Você tem que praticar o ato e o tabelião tem que verificar. O que o tabelião vai ter que verificar? É o consentimento, a livre manifestação das partes. E você tem que ir até o tabelião para isso. E aí ele vai ter que fazer isso através da videoconferência. Tá? Então, através da videoconferência, ele vai poder falar diretamente com as partes. Ok? Concordância expressa, requisito. Então, videoconferência é requisito obrigatório. Concordância expressa é requisito obrigatório durante a videoconferência, vai ter que ter a concordância expressa. Assinatura digital das partes é obrigatório exclusivamente, tá? Via e-notariado, então é assinatura eletrônica, que já vai ser preparada e feita pelo sistema do e-notariado. Assinatura do tabelião, ela é feita pelo ICP, então com certificado digital, do tabelião é feito com certificado digital. O das partes não, é pelo e-notariado, não há necessidade do ICP, tá? Porque o próprio tabelião está acompanhando e o sistema do e-notariado, ele é uma assinatura avançada, tá? Considerada assinatura avançada. O formato de documento é PDF-A ou XML com assinatura digital. Então, esses aqui são os requisitos formais do ato notarial eletrônico. Então, gente, cai na tua prova. Quais são os requisitos normais, os requisitos formais, a forma, quais são os requisitos formais para a prática do ato notarial eletrônico? Tem que estar isso aqui lá. Videoconferência notarial, concordância expressa das partes, assinatura digital das partes, assinatura do tabelião, formato do documento tem que ser em PDF-A ou XML. A assinatura do tabelião tem que ser por certificado ICP Brasil. A assinatura das partes tem que ser exclusivamente por e-notariado. Ou então, se digamos que ele coloque lá, a assinatura das partes tem que ser por ICP Brasil. Errado. Né? A assinatura das partes tem que ser com certificado digital ICP Brasil. Errado. Errado, tem que ser por e-notariado, pelo e-notariado, tá vendo aqui? Exclusivamente, isso pode ser uma pegadinha de prova aí, ó. Por isso que ela tá aqui em negrito para vocês, tá? Pode ser uma pegadinha de prova aí terrível, tá? E você tem que fugir dela, tá? Então, perceba, aqui, videoconferência, você já sabe para que é, pegar a captação das partes, o tabelião poder visualizar a pessoa, tá? Vai tirar foto, inclusive, ali, para comprovar, e isso vai ficar dentro da própria plataforma, né? A concordância das partes, está tudo ali, porque vai estar gravado, tudo vai estar gravado, tá? E agora, a assinatura digital, tomar cuidado, a assinatura digital das partes é pelo e-notariado. Do tabelião, ICP Brasil. Formato dos arquivos, PDA, PDF-A ou XML com assinatura digital. É só PDF-A? Não. Só XML com assinatura digital? Não. Cuidado com as exclusões, porque é um ou outro. Legal? Guarda isso, tá, gente? Funcionalidades do e-notariado. Funcionalidades do e-notariado. O e-notariado aqui, então, você vai ter aqui a matrícula notarial eletrônica, é o código único do ato, com 24 dígitos, tá? Então, todo ato praticado eletronicamente, gente, ele vai ter uma matrícula notarial eletrônica para todos os atos praticados eletronicamente pelo e-notariado, tá? Para cada ato vai ter uma matrícula notarial eletrônica, tá? Senad, Central de Autenticação Digital, são ferramentas, funcionalidades, né? Quais são as ferramentas dentro do e-notariado? Então, a matrícula, que vai ser emitida para todos os atos praticados com 24 dígitos. Guarda isso, são 24 dígitos. Matrícula notarial eletrônica. Uma outra ferramenta é a Central de Autenticação Digital. Central Nacional de Identificação Digital. Tá? ENOT Assina é o reconhecimento de assinatura eletrônica. É um módulo, uma ferramenta dentro do e-notariado. Que são módulozinhos, tá? Reconhecimento de assinatura eletrônica. É ele que vai fazer o reconhecimento da assinatura eletrônica, chamada de notarizada, né? Assinatura eletrônica e-notariado ou via e-notariado ou notarizada, tá?
assinatura eletrônica notarizada. IU é o índice único, é o Banco Nacional de Atos Notariais. Banco Nacional de Atos Notariais. E esse Banco Nacional de Atos Notariais vai ter lá a matrícula notarial eletrônica. O cadastro único de clientes e de beneficiários finais. Videoconferência para gravação da manifestação de vontade. Certificado digital notarizado, fornecido gratuitamente pelo tabelião ao usuário. Guarda isso, que o certificado digital, que é a assinatura notarizada, tá? Assinatura notarizada, que aqui é o reconhecimento de assinatura eletrônica, né? O reconhecimento da assinatura, que é o ENOT, né? Ele reconhece a assinatura eletrônica, é um modo de reconhecimento. O certificado digital é uma certificação que é notarizada, assinatura notarizada, fornecida gratuitamente pelo tabelião. Então, toda a abertura ou todo certificado emitido para os participantes de atos notariais, ele é gratuito, tá? Então, isso aqui é um certificado notarial gratuito, tá bom? A classificação dele é avançada, tá bom? É uma assinatura eletrônica avançada, legal? Regra de competência para ato eletrônico. A escritura eletrônica, domicílio. Ah, tá. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque aqui a gente vai trabalhar com a competência. Aqui a gente vai trabalhar com competência, tá? Então, regra de competência para ato eletrônico. Então, como é que eu posso praticar o ato eletrônico? Leve isso aqui para a prova, porque isso aqui é uma regra de competência nacional. Nacional, porque isso aqui é do Código de Normas, tá? Como é que eu posso praticar ato eletrônico? Aquilo que eu falei, é o controle. A livre escolha do tabelião, ok, mas essa livre escolha agora ela está mitigada, tá bom? Essa livre escolha do tabelião, já que é eletrônica, ela está mitigada. Para quê? Para evitar, gente, aqui, de repente, uma busca predatória de usuários para a prática de atos notariais. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? É mais ou menos nesse sentido. Regra de competência para ato notarial eletrônico. Primeiro, escritura eletrônica. Como é que eu vou definir a competência? Então, assim, o tabelião de notas antes não tinha, né? Ele é livre, de livre escolha das partes, se as partes for procurar ele fisicamente. Ah, o cara vem lá do Rio de Janeiro, quer fazer uma escritura aqui em Porto Velho. Pode? Pode. Fisicamente, pode. Eletronicamente, não. Calma. Eletronicamente, aí a gente já tem que fazer análise aqui. Vamos fazer análise? Vamos lá. Escritura eletrônica. Domicílio do adquirente ou localização do imóvel. Vamos ver. Esse cara quer fazer uma escritura aqui, mas tá, ele é do Rio de Janeiro, quer fazer escritura aqui. Mas o imóvel tá onde? Rio de Janeiro? Tá, então não. Se ele mora no Rio de Janeiro, se o imóvel é no Rio de Janeiro, não, eletronicamente ele não consegue fazer aqui. Ah, mas ele mora no Rio de Janeiro, mas o imóvel está localizado aqui em Rondônia. Aí sim ele consegue fazer aqui. Ah, o imóvel está localizado no Rio de Janeiro, mas ele mora aqui em Rondônia. Aí sim ele consegue fazer aqui. Percebeu? Então, assim, a competência da escritura eletrônica, ela vai estar atrelada ao quê? Ao domicílio do adquirente ou localização do imóvel. E é interessante você falar que o domicílio do adquirente, gente, por quê? Porque o domicílio do adquirente, o adquirente, em regra, é que vai pagar que vai assumir as custas da transferência, né? Que vai fazer a escritura. Ele que é o maior interessado, não é isso? Domicílio do adquirente ou localização do imóvel. Legal até aí? Ok. Ata notarial eletrônica. Ata notarial. A ata notarial, domicílio do requerente, aquele que está requerendo, ou ato ou local do fato. Então, ou é o requerente, ou é o local do fato, ok? Isso aqui é a regra geral, eletrônica, é a regra geral. Aí a gente tem que analisar os casos específicos, mas a regra geral é essa daqui. É ato eletrônico? É. E eu não posso confundir o ato eletrônico com o ato físico, direto, né? Um ato físico, feito lá, o tabelião indo ao local, alguma coisa nesse sentido, tá? Beleza? Aqui então, é eletronicamente falando, tá? Quem está requerendo e o local do fato. Procuração pública eletrônica, domicílio do outorgante, aquele que vai outorgar.
Então, guarda isso, tá, gente? É regra de competência para ato eletrônico notarial. Ato eletrônico notarial. Tá? É escritura eletrônica? Domicílio de quem? Do adquirente. É compra e venda? Escritura eletrônica. Adquirente? Compra e venda? Adquirente. Localização do imóvel? São duas possibilidades, tá? Legal? Duas possibilidades. Depois, ata notarial, domicílio do requerente ou local do fato. Procuração eletrônica, domicílio do outorgante. Tá bom? Beleza? Então aqui, tá? Então guardem isso aí. Legal? Aqui depois eu vou trazer que há uma exceção, eu não sei, parece que não está aqui. Não está aqui. Depois eu vou ter que incluir aqui. Não sei se haveria a possibilidade de colocar aqui. Uma regra de competência aqui também, tá? Por exemplo, se o domicílio do adquirente for dentro da mesma região territorial, o domicílio do adquirente for no mesmo estado de localização do imóvel, aí eu posso fazer com qualquer tabelião do estado, tá? Aí é livre no estado, tá? Se domicílio do adquirente é na mesma unidade federativa, ó, vou botar aqui, domicílio do requerente ou do adquirente igual, vou botar aqui, unidade federativa do domicílio igual a unidade federativa, a localização do imóvel, eu posso então fazer qualquer tabelião do estado, tá? Então, se a unidade federativa do domicílio do adquirente é igual à unidade federativa da localização do imóvel, então eu posso fazer com qualquer tabelião do estado, tá bom? Depois eu vou trazer isso para colocar aqui, eu vou pegar o artigo efetivamente que tem essa exceção, tá bom? Beleza? Desmaterialização e materialização. Desmaterialização é digitalização, mas a conferência do original, assinatura digital e o código hash. Código hash, como eu já falei, código hash é como se fosse a digital daquele documento, é o que identifica aquele documento, tá? Então, há possibilidade de desmaterialização, mas tem que ter todos esses requisitos, essas regras aí. A digitalização, a conferência com o original, isso é feito lá pelo tabelião, assinatura digital, tá? Colocada, e o código hash, ok? A materialização, ao contrário. Desmaterialização leva para o virtual. Materialização eu trago para o físico. Impressão de documento digital autenticado com a fé pública. Então, eu faço a impressão dele, tiro do virtual, faço a impressão, autentico e dou fé pública a ele. Reconhecimento de assinatura eletrônica pode equivaler ao reconhecimento de firma, tá? Assinatura eletrônica pode equivaler ao reconhecimento de firma. Reconhecimento por autenticidade, remoto, né? Exige videoconferência, com comprovação do domicílio, por exemplo, no caso aqui de CRV, tá? No caso de veículo. Então, eu preciso fazer reconhecimento de firma por autenticidade, ou seja, como verdadeira, aquela que você tem que se apresentar. Ela exige a videoconferência. Exige a videoconferência com a pessoa e a comprovação do domicílio, tá? Para poder ver a competência, tá bom? Beleza? Regras de segurança, acesso e fiscalização. Então, o sistema funciona 24 horas por dia, com aviso prévio para manutenções, isso aí da Sensec, né? É notariado. Acesso ao sistema HTTPS, obrigatório, com QR Code, código de verificação. Correção online, tá?
Vedado lavrar ato eletrônico fora do e-notariado. É eletrônico, tem que ser dentro do e-notariado. Exigência de selo eletrônico, tá? Salvo em atos com controle pelo dashboard. Palavras-chave para fixação, e-notariado, plataforma notarial dos tabeliães para atos eletrônicos, matrícula notarial eletrônica, rastreabilidade, todo ato notarial eletrônico tem que ter matrícula notarial eletrônica. Para quê, gente? Rastreabilidade, com 24 dígitos, tá? Guarda isso, 24 dígitos, tá bom? 24 dígitos, vou botar aqui, ó, 24 dígitos, tá bom? 24 dígitos. Ok? Videoconferência notarial, captação de consentimento com fé pública, Senad, tá? É Central Nacional de Autenticação Digital. ENOT, assinatura, módulo para assinatura digital, reconhecimento, né? Reconhecimento de assinatura digital reconhecida. Proibição: nenhum ato notarial eletrônico pode ser praticado fora da plataforma, tem que ser sempre na plataforma. Aí nós temos aqui agora o bloco 8, que é o último bloco para a gente acabar. Essa aula vai para quase 2 horas, né? Registro de imóveis, CENIB, S-REI e matrícula nacional, escrituração digital. Né? Central Nacional de Disponibilidade de Bens. A Central Nacional de Disponibilidade de Bens, qual é a finalidade dela, gente? É o cadastramento de ordem de disponibilidade e de cancelamento de bens. Cadastrar ordem de disponibilidade e também de cancelamento de indisponibilidade de bens. Obrigação do uso. Todos os registradores de imóveis e tabeliães devem consultar a CENIB antes de lavrar atos. Tá? Acesso e controle gratuito para o judiciário, CNB e o próprio titular. Sigilo e segurança, uso obrigatório do certificado ICP para a utilização da plataforma. Né? A plataforma deve garantir rastreabilidade e autenticação. Proibição de outros meios, ou seja, ordens devem ser enviadas exclusivamente pela CENIB. Proibido o malote digital, aquele sistema Hermes, não. Ofício, e-mail, não. Tem que ser aqui. Usar a central, CENIB. Tem a central, então todos exclusivamente têm que usar a central. Não pode fazer por e-mail. Sistema eletrônico dos registros imobiliários. A gente tem o S-REI e tem o SAEC, tá? O S-REI é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, tá? Feito lá o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. O SAEC é para atendimento eletrônico compartilhado, tá? Então, busca de certidões e tal, você utiliza o SAEC, Plataforma Nacional para usuários acessarem o RI eletrônico. Então, aqui é o Sistema de Registro Eletrônico e aqui é o Sistema de Consulta ao registro eletrônico, tá? Então são dois módulos dentro do ONR, dentro da ONR, tá? O CERP, ONR e depois você tem os módulos ali dos registros de imóveis, tá bom? Tá? O S-REI, que é o Sistema de Registro Eletrônico, e o SAC, que é a prática dos atos, e o outro que é a prática, que é o quê? Consulta dos usuários. Legal? Beleza? Matrícula eletrônica e Código Nacional de Matrícula, matrícula eletrônica, Código Nacional de Matrícula. Então, você tem aqui agora, a gente tem aí a matrícula eletrônica, né? Então, você tem o Código Nacional de Matrícula Eletrônica, padrão único nacional, 16 dígitos. E você tem o Programa Gerador e Validador, que é uma ferramenta oficial da ONR, que é a Operador Nacional de Registro de Imóveis. Para quê? Para verificar, né? fazer a rastreabilidade, né? Ele gera e ele valida o Código Nacional de Matrícula, tá bom? Beleza? Aqui a consulta gratuita, qualquer pessoa pode verificar a validade da matrícula. Então ele vai lá e vê a validade da matrícula. Formato eletrônico, por exemplo, aqui, ó. Um exemplo aí. Escrituração digital e organização do RI. Fichas soltas, obrigatório migrar registros antigos para fichas digitalizadas. Unicidade da matrícula, um imóvel, uma matrícula. Salto de numeração, deve ser registrado com ficha própria. Tá? Então, houve um salto na numeração, você vai ter que ir lá e colocar nesse salto de numeração a ficha informando o salto da numeração. Tá? Bloqueios administrativos.
propostos ao juiz em caso de duplicidade ou falta de especialidade, tá? Então, ou seja, há a possibilidade de bloqueio administrativo da matrícula? Sim, tá? Então, a duplicidade de matrícula, por exemplo, vai bloquear a, a anterior, né? Ou a mais recente, né? Propostos ao juiz em caso de duplicidade ou falta de especialidade. Controle de transferências, porque aqui a gente está falando só da central mesmo, né? Então a gente está passando mais rápido, está aprofundando, né? Porque lá no próprio no material específico de RI a gente aprofunda um pouco mais isso aqui, tá bom? Mas aqui é mesmo para dar uma passada nas centrais. A gente já está aí com 1 hora, quase 2 horas de aula, né? Propostos ao juiz. Então, controle de transferência, regras de anexação de cartórios extintos e emissões obrigatórias, né? São os controles e tal. Bom, então aqui você tem, né, as palavras-chave que você tem que guardar, tá, gente? A CNIB, a SREI, SAEC, CNM, que é o Código Nacional de Matrícula, né, a Matrícula Nacional, tá? Ali tem o PGV, que é o programa gerador e validador do Código Nacional de Matrícula. Fichas soltas, novo padrão de escrituração dos atos imobiliários, fichas soltas, tá? CENIB, que é a Central Obrigatória para a Indisponibilidade de Bens. A SREI já sabe que é o Sistema Eletrônico Nacional de Registros Imobiliários. SAEC é a plataforma de atendimento ao usuário para acessar os registros imobiliários, tá? Então é isso. Eu acho que a gente acaba por aqui. Aí aqui no final tem um mapa interdisciplinar das centrais, falando mais alguma coisa, mas nós acabamos o bloco 8 aqui, tá? Depois vocês podem olhar um pouco mais isso aqui e tal. Tem aqui deixa eu ver aqui. Aí aqui agora começa perguntas e respostas, flash memo, para você poder memorizar isso aqui, tá bom? Gente, 1 hora e 51 minutos. Foi bem pesado. Tinha bastante coisa para a gente falar. Espero que tenha ficado claro na mente de vocês, na cabeça de vocês. E o que eu aconselho vocês? Tem que fazer muito exercício. Faz exercício disso aqui, e a gente vai ver como é que vai ser cobrado em prova. Aquilo que a gente está aí analisando, né? Primeira prova a nível nacional, feita pela FGV para a prova do ENAC, e a gente não sabe bem como a prova vai vir. Mas a gente tem que estar preparado para o pior. Então, eu sei que aqui a cobrança, se vier nessa pegada de centrais aqui, vai derrubar muita gente, porque é muito específico, mas eu tenho certeza aí que vocês vão estar preparados. Por isso que a gente passou aqui essas centrais, que é um tema delicado, um tema chato, chatinho, né, para quem não está na atividade. Imagino quem está aqui assistindo essa aula aqui, né, uma aula altamente complexa na sua mente, né? Porque são coisas que você nunca viu na vida, nunca ouviu falar, e tem que guardar e gravar isso aqui e tentar conectar. Mas eu tentei fazer o máximo possível, mostrando que, na verdade, nós temos 3 sistemas de centrais. O sistema dos registros públicos, que é a SERP, com seus operadores e para cada atividade. A SEMPROT, que é o protesto, tem a sua central. E a SENSEC, que tem a sua central. Cada uma tem os seus módulos. Então, o que muitas vezes vai cair na prova é o quê? É se esse módulo pertence a quem, tá? Esse módulo, por exemplo, o IDRC, é da onde? O que ele é? Tenta guardar esses conceitos, entendeu? Ele é o quê? Ele é um módulo de identificação do registro civil. Guarda isso. O que é o ICP-RC? É uma estrutura de chaves públicas do registro civil. Ela tem lá o registro civil tem uma estrutura de chaves públicas própria do registro civil, que ela tem um nível de segurança, e ela é uma assinatura avançada, não é assinatura simples, tá? Então pode ser utilizada em toda atividade notarial registral, né? Pode ser utilizada, porque ela é uma assinatura avançada, né? E aí sim, você vai vendo. Cada módulozinho desse, você tem que saber pelo menos o conceito e o que ela significa. Porque na hora da prova, você tem que achar a certa. Ele já vai trazer tudo para você. A tua mente só tem que olhar e identificar. Peraí, isso aqui é isso. Isso aqui é aquilo. Isso aqui é aquilo. Entendeu? Você tem que identificar. Você não está indo fazer uma prova discursiva. Você não está indo fazer uma prova oral. Porque a prova oral é pior do que a discursiva, né? Você tem que ter tudo na mente. A discursiva você ainda tem lá a consulta, então você tem acesso a material. Você não está indo para uma prova oral. Mas, faça aqui. O que você tem que fazer aqui? Faça todos os flash memos. Faça todas as perguntas e respostas. Faça todas as questões que eu mandei para vocês. E eu tenho certeza que você lá na hora, quando vier a questão, você vai identificar e vai conseguir responder.
tá bom? Gente, beijo no coração e daqui a pouco já estou entrando com a outra aula aqui. Essa daqui foram 2 horas de aula. Valeu, gente. Tchau.